E aí, vamos estudar a lição? Ainda continuamos no cenário do grande conflito e o tema da lição de hoje é a guerra contra o remanescente. Você observa o inimigo tentando destruir a mulher, que é a igreja de Deus, mas essa igreja tem uma característica específica, ou pelo menos duas. O capítulo 12, no verso 17, diz que é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus, ele coloca o adorador no equilíbrio certo, porque você observa, por exemplo, os 4 primeiros mandamentos que requerem a adoração exclusiva a Deus, colocando assim o processo do cristianismo num ponto de equilíbrio maravilhoso. É o momento em que a criatura encontra-se com o Criador e os reparos causados e os reparos que Deus pode fazer são realizados em função aos aspectos drásticos ocasionados pelo pecado. A criatura se encontra com o Criador e os reparos são feitos por intermédio do sangue de Jesus. Por que o inimigo se esforça tanto para que os mandamentos de Deus sejam jogados na lata do lixo? Porque dentre os mandamentos também existe um que requer a observância do sábado e que é, na verdade, um memorial de Deus como nosso Criador, de Deus como nosso Redentor, e coloca-nos num posicionamento de adoradores como seres criados por Ele. E aí, se eu jogo isso na lata do lixo, eu estou minimizando a ação criadora de Deus e eu estou minimizando a ação redentora de Deus, uma vez que o sábado é um ponto de adoração e o inimigo não quer que a adoração seja estabelecida exatamente para que não encontremos o caminho de volta para casa. É o cenário do grande conflito. Então, se alguém se levanta com a bandeira da verdade, levantando as características dos mandamentos de Deus como parte de sua igreja, então o inimigo quer destruir essa igreja, porque ele não quer que tenhamos harmonia com a vontade de Deus através dos seus mandamentos. Lembra-te do que Jesus Cristo declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, esse é mentiroso, e você já sabe quem é o pai da mentira. Então, guardar os mandamentos de Deus não leva ninguém à salvação, mas o indivíduo que foi salvo por Jesus, ele vive para estar em plena harmonia com a vontade do Criador expressa através dos mandamentos. E o diabo está irado com a igreja que prega que há uma necessidade de guardar a lei do Senhor como prova inequívoca do caráter de Deus em nossa vida. E além disso, ela tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É a manifestação do dom de profecia. Se você der uma olhada um pouco mais adiante, o capítulo 19 do livro do Apocalipse, verso 10, revela que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É a manifestação do dom profético. A igreja remanescente de Deus nos últimos dias teria a manifestação do dom profético para caracterizá-la como igreja remanescente. Sendo isso uma realidade exposta pela Bíblia, então agora está claro por que essa bagunça tão grande em tanta gente querer ser profeta, em tanto dom de revelação existente por aí. Todo mundo quer revelar alguma coisa, todo mundo quer ter o dom de profecia. Por que essa bagunça com o dom de profecia? Muito simples, porque se é uma característica da igreja remanescente de Deus, todos querem manifestar um dom de profecia para caracterizar a sua igreja como igreja remanescente. Note, então começa a se levantar contrafação, falsificação, para na verdade jogar na lata do lixo o verdadeiro dom profético. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos piamente por conta das provas colocadas pela Bíblia e todas elas, então, sendo submetidas à vida de Ellen White, nós acreditamos na manifestação do dom profético na vida de Ellen White. Ou seja, a Igreja de Deus guarda os seus mandamentos e também tem a manifestação do dom profético, o verdadeiro dom profético, que é submetido ao teste bíblico, que são inúmeros quesitos que qualificam o profeta como sendo verdadeiro. Então, cuidado com a contrafação, cuidado com o falso dom profético, cuidado com o falso discurso de que os mandamentos não são mais uma necessidade. Ei, somos salvos pela graça, mas vivemos em obediência à lei por esta graça. Que Deus nos abençoe e continue guiando os nossos passos. Faça parte da Igreja de Deus nessa terra.
que guarda os mandamentos de Deus e tem a manifestação correta do dom profético. Pai querido, obrigado pela revelação da Tua palavra e por deixar-nos as pistas necessárias para seguirmos o Teu caminho, em nome de Jesus.